E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos resolver um problema relacionado ao estudo de capacitores. Observe os dados no quadro. Aqui nós temos um capacitor plano de placas paralelas, sendo que a área de cada placa vale 8,5 centímetros quadrados. A distância entre tais placas vale 3 milímetros e o nosso capacitor está submetido a uma diferença de potencial U igual a 6 volts, ficando plenamente carregado depois de certo intervalo de tempo. Após ficar plenamente carregado, o capacitor é desligado do gerador e a distância entre suas placas é aumentada para 8 milímetros. Nesta situação, no item A nós vamos calcular a nova diferença de potencial, U', entre as placas do capacitor. Nesta situação, a grandeza física que permanece constante da situação inicial para a situação final é a quantidade de carga elétrica armazenada nas placas do capacitor. Esse valor permanece inalterado. Portanto, no início desse problema, vamos calcular a quantidade de carga elétrica armazenada nas placas do capacitor a partir dos dados iniciais, pois esse valor vai permanecer constante no restante do problema. Então, no item A, para calcular a carga Qzão, eu vou fazer Qzão igual a C vezes U. Portanto, a carga Qzão é igual a ε0 vezes a área A sobre D vezes U. Substituindo os dados, a gente obtém ε0 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. A área em metro quadrado corresponde a 8,5 vezes 10 elevado a menos 4. A diferença de potencial é igual a 6 volts. E nós vamos dividir tudo isso pela distância de 3 milímetros em metro, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, a quantidade de carga armazenada nas placas do nosso capacitor plano vai ser igual a, efetuando os cálculos, 1,5 vezes 10 elevado a menos 11 Coulomb. De uma forma mais enxuta, nós podemos escrever 15 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb, ou seja, 15 pico-Coulomb. Esse valor permanece constante em nosso problema. Muito bem. A partir de agora, para determinarmos a nova DDP entre as placas do capacitor, nós vamos utilizar mais uma vez essa expressão, utilizando o mesmo valor de carga, só que agora nós vamos calcular a capacitância para essa nova distância. E vamos encontrar o valor correspondente de U, neste caso U'. Então, utilizando mais uma vez, nós temos isso aqui, ó. A carga é constante, a nova capacitância eu vou chamar de C' vezes U'. Muito bem. Então, a carga vai ser igual a ε0 vezes A dividido por D2. Eu vou utilizar a mesma nomenclatura. Vamos colocar D' vezes a nova diferença de potencial U. Muito bem. A carga 1,5 vezes 10 elevado a menos 11. Isso é igual a ε0, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, vezes a área A, 8,5 vezes 10 elevado a menos 4 em metro quadrado. A nova distância, 8 milímetros, 8 vezes 10 elevado a menos 3 vezes U'. Muito bem. Efetuando os cálculos, nós vamos encontrar U' igual a 16 volts. Observe o cálculo efetuado.
a nova diferença de potencial entre as placas do nosso capacitor plano vale 16 volts. Muito bem. Agora, no item B. No item B, nós vamos calcular a energia potencial armazenada no campo elétrico existente entre as placas do nosso capacitor na situação inicial. Então, nós vamos utilizar aqui uma das expressões da energia potencial armazenada. Neste caso, como eu conheço a carga armazenada, ela permanece constante, inclusive, e eu conheço a DDP no início, eu vou fazer simplesmente Q vezes U e dividir por 2. A carga Qzão corresponde a 15 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb, observe o valor. A DDP inicial, 6 volts, e eu vou dividir o resultado por 2. Consequentemente, a energia potencial inicial armazenada vale. Aqui eu vou ter 3 vezes 15, 45 vezes 10 elevado a menos 12. Portanto, 45 picojoule. Esse é o valor da energia armazenada no início, na situação inicial. Muito bem. No item C, nós vamos calcular agora a energia potencial armazenada na situação final, EP'. Então, EP' é igual. A carga Q é a mesma. A diferença de potencial agora é U'. E eu vou dividir o resultado desse produto por 2. Muito bem? Então, substituindo os dados, eu tenho 15 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 16 dividido por 2. Simplificando aqui, 16 sobre 2, 8. 8 vezes 15 vai dar 120 vezes 10 elevado a menos 12. Consequentemente, EP' vale 120 picojoule. Muito bem. Para finalizarmos, o exercício nos pede para calcular a energia necessária para aumentar a separação entre as placas do nosso capacitor plano, que eu representei aqui por ΔE. Então, no item D, nós vamos em busca desse valor. Calcule a energia necessária para aumentar a distância de separação entre as placas do nosso capacitor. Para obter ΔE, basta simplesmente subtrair esses dois valores. Eu vou fazer 120 picojoule menos 45 picojoule. Consequentemente, essa diferença vai nos dar 75 picojoule de energia. Este é o valor de energia utilizado, reforço, para aumentar a distância de separação entre as placas do nosso capacitor plano. Com isso eu encerro esse problema. Até a próxima!